E tomara que dê certo o Reinier, porque assim, a vida dele foi muito dura fora. Foi. Assim, nada no Real Madrid. A presença do Rony tem empurrado o Hulk para mais longe da área. E tem feito o Hulk ter que se sacrificar muito. E o Hulk, por mais fenomenal fisicamente que ele seja, é um jogador de 38 anos. Claro. Ele deu muita moral pro Reinier, foi muito legal. É isso que o Jean tá falando. Ele deu muita moral pro Reinier na hora do gol. Abraçou, colocou, apontou pra ele. Esse cara aqui. Isso é muito legal. Aí... Fala, massa, saudações alvinegras. Nova dupla de ataque se criando no Galão. Sucesso será repetido como foi no ano passado entre Paulinho e Hulk. Reinier chegou com um baita cartão de visita, um belo passe, uma matada de peito ali, foi um passe de peito, né, pro gol do Hulk da virada. A imprensa esportiva está muito animada com a nova possibilidade de o Galo tá criando aí um trio ainda mais forte, com Reinier entrando no time no lugar do Rony, né? Fazendo assim um trio com Coelho, Hulk e Reinier. Quem sabe aí, massa, nessa partida o Galo não possa ter, meio que sem querer querendo, achado um novo trio, uma nova dupla de ataque, hein? Léo Bertozzi deu uma análise da partida do Galo. Cara, sensacional o corte. Fica até o final para acompanhar o vídeo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal. Você que ainda não se inscreveu, deixa o seu like, o seu hype. Isso ajuda com que esse vídeo alcance mais torcedores do Galo. Quero deixar os créditos, a ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos lá pro corte, massa, conferir tudo que a imprensa falou da virada na raça do nosso Galão. Que golaço do Hulk, hein, massa? Bora conferir. Eu acho que nós demoramos a entender o jogo, entender o adversário e entender a arbitragem. E os times argentinos, não todos, mas alguns, é o estilo de jogo deles, sabe? Não são maldosos, eles são leais, mas eles vão com tudo que tem em cada dividida. E nós demoramos a entender isso, né? Então, no primeiro tempo eles foram mais competitivos do que nós, ganharam as divididas. Amarraram bastante o jogo e ainda, para piorar, saíram na frente. Então, quando você tem um empate num jogo assim, já é difícil jogar. Com o resultado adverso, é muito mais difícil, né? Quando a gente tira um lateral para pôr um ponto esquerda, quando a gente tira um zagueiro para pôr um meio armador, você está expondo o time, mas você está mostrando para o jogador que você quer ganhar. E esse espírito eu acho que foi fundamental, passou para a arquibancada. E nós fizemos essa virada, que nos dá uma pequena vantagem para o jogo de volta. Os jogadores no jogo também não favoreceram a arbitragem, né? Ele me reclamou disso no final. Eu concordo, mas ele foi muito conivente, né? Com a amarração do jogo. E eu não acho que por ele ser venezuelano, né? E tem bons árbitros lá, mas hoje ele não teve num grande dia. Mas o Coelho teve num grande dia, hein, Bertozzi? Aliás, vamos lá, do jeitinho que Jean Oddi gosta. No recorte desse momento no futebol. É um perigo. Os clubes brasileiros, né? Pensando nesse momento do Coelho e do Atlético Mineiro. Vem a pergunta. O cara mais decisivo do Galo é o Coelho? Eu achei que você ia falar do futebol brasileiro. Não. Aí eu ia exagerar um pouquinho. Eu diria que no recorte da temporada ele é o jogador mais consistente do Atlético. Aí, ó. Ele tem 8 meses já. Ele teve um período lesionado e te digo que desde que voltou ele tem sido o cara que sempre entrega em alto nível. E sim, com gols, com assistências. Hoje ele não só faz o primeiro gol como ele inicia a jogada, ele segundo gol, ele disputa a bola ali no meio e aí vai pro Biel, pro passe de peito do Reinier, pro gol do Hulk. Agora, tem dois lados para observar o jogo de hoje, né? O lado do resultado, insisto, como falei do Botafogo, qualquer vantagem é vantagem, em mata-mata, você ganhou em casa, tá bom, né? Você tem 2 resultados no jogo da volta, tá bom. Agora, do ponto de vista da atuação, primeiro tempo é abaixo da crítica, não tem nada inaceitável, inclusive. Nada de positivo para tirar, né? Inclusive, assim, falha coletiva da defesa, bola mal afastada pelo Alonso, Lianco leva um drible fácil, né? Todo o mérito, claro, do gol, mas assim, depois teve o gol anulado ainda, mas o Atlético não fez um bom primeiro tempo. Tanto que são 3 mudanças aí logo de cara para o segundo tempo. Tem uma coisa que o Cuca fala na entrevista que me chama a atenção. Ele confessa que não achou o time. Ele é até bem sincero ao falar sobre isso, né? E depois ele fala, uma hora vai encaixar. Eu não gosto desse processo de tentativa e erro, né? Como se naturalmente o time fosse encaixar, porque
Me parece que nos jogos com o Flamengo, por exemplo, que sem dúvida nenhuma foram os melhores momentos do Atlético desde a parada da Copa do Mundo de Clubes, alguns sinais já foram dados. Que o Atlético joga melhor com o meio-campo mais protegido, que o Alexander, por exemplo, é um jogador que já deveria ter mais espaço no time, que quando ele entra o time vai melhor. Então eu acho que tem aparecido alguns sinais que talvez esteja... Lembra do que a gente falou do Palmeiras? Que esse sinal ali do Flaco com o Vitor Roque? Respeitar os sinais. Respeitar os sinais. Então eu acho que tem alguns sinais ali que o time está passando que está na hora de entender um pouquinho melhor. Então acho que é um time que precisa ter um pouquinho mais de força no meio-campo para poder funcionar. Outro sinal que precisa ser ouvido, talvez, é esse cartão de visita do Renier, né? A gente vai ver ali o passe de peito pro Hulk, né? Esse ainda é o gol do Coelho, né? Que, de novo, insisto, hoje ele é um jogador absolutamente consistente e importante, mas o Renier entra no momento em que o time já não tem muita organização ali, porque ele vai naquela o Fábio Santos descreveu como uma bagunça organizada, né? Quando o Cuca simplesmente começa a colocar várias peças ofensivas ali para ver no que dá. E vamos ver, porque o Renier é um jogador que sai muito jovem, de uma geração excelente de sub-17 que tinha o Brasil, que geração que foi campeão do mundo. Olha a roubada que a gente estava falando. Ele nem vai para aquele Mundial, porque o Flamengo não libera, né? Naquela geração que o Flamengo tinha de 2019. Mas não deu certo na Europa, enfim, volta. Mas é indiscutível que ele tem talento. Esse passe de peito de primeira, depois o Hulk até fala pós-jogo. Eu sabia que essa bola podia chegar de primeira do Renier. Né? Aliás, é legal a reação do Hulk, né? Assim, de exaltar o Renier, assim, logo depois do gol. Não só na entrevista, ele sai apontando, ele sai, eu diria, impressionado, né, com o passe. Então, assim, é aquela coisa, o jogador, às vezes, ele tem a intuição de que o companheiro é capaz de fazer uma jogada como essa, né? E assim, os bons momentos do Hulk também foi com o companheiro ali, Paulinho, né? Na dobradinha. E tomara que dê certo o Renier, porque assim, a vida dele foi muito dura fora. Foi. Assim, nada no Real Madrid, aí foi um festival de empréstimos, Borussia Dortmund, ele passou por tanto time. E isso pode recuperar um jogador, uma jogada pode ajudar. É melhor sair do jogo hoje com essa imagem. Tanto que estava vendo o Jornal Espanhol aqui na manchete, porque como eles dão a Libertadores pelo horário, eles falam todos os jogos. E era assim, eu cito o Renier, porque foi jogador do Real Madrid. Então é bem legal isso. Só uma curiosidade com o Léo, quando ele fala sobre os recados. Igor Gomes titular? Não é um recado? Não, acho que não dos reservas, Dudu, Biel... Não, o Dudu ainda não disse a que veio. O Dudu, a contribuição dele para o Atlético desde que ele chegou ainda é muito pequena. Coelho, por exemplo, que hoje, nessa loucura, estava quase como se fosse um lateral. Não, virou lateral ala, né? É uma opção? Pode ajudar, porque eu penso o seguinte, em alguns momentos, especialmente quando joga o Saravia e não o Natanael, ele segura o Saravia como quase um terceiro zagueiro. Tá. E aí ele tem liberdade para, muitas vezes, o Arana solta mais pela esquerda e o Coelho já fica quase como um ala pelo lado direito. Ele tem essa capacidade, né? E é um jogador que chega na área, sabe definir. Insisto, para mim, assim, não vou dizer que é surpresa, porque a gente já viu o Coelho no Atlético Paranaense ano passado e também era um jogador super importante. Você sabe que eu gosto muito do futebol do Rony, né? Pela característica do Hulk, mais do que pelo desempenho do Rony, talvez o Rony fora e o Renier dentro? Eu acho que seria melhor, até porque... Pela característica do Hulk, não pelo desempenho do Rony. Eu acho que a presença do Rony tem empurrado o Hulk para mais longe da área. Tá. E tem feito o Hulk ter que se sacrificar muito. E o Hulk, por mais fenomenal fisicamente que ele seja, é um jogador de 38 anos. Claro. Né? Perfeito. Não, o Hulk é um portento, uma coisa incrível mesmo. Mas porque o nome dele é Hulk. Mas eu acho... 57 claro, gente, são poucos minutos aqui, ninguém vai ficar deslumbrado. Mas eu acho que tem um potencial de entendimento aí que pode ser explorado. Mas num entendimento mais sutil. Do que o do Rony, que é mais explosivo. Talvez isso. Já viu a sutileza do digamos passe, que o Rony é mais esforço e o Renier pode ser um pouco mais de refinamento, né? Porque olhando a característica do Hulk e do Rony, se você faz um time que joga em um 4-4-2, ou como você falou, com 3 zagueiros, no 3-5-2, 3-1-4-2, com esses 2 caras perto da área e você pressionando o adversário ou atraindo o adversário para você tê-los em contra-ataque, é muita força.
os dois atacantes, para você poder usar isso. Mas eu acho que o Cuca não conseguiu ainda explorar isso. E se você quiser um jogo mais associativo entre eles, aí eu vou concordar com você. Tem toda a lógica. Depende do que o treinador quer preparar. Essa imagem aqui atrás explica muita coisa, né? Desse momento. Você vê o Hulk pro Renier, aí, cara... Ele deu muita moral pro Renier, foi muito legal. É isso que o Jean tá falando. Ele deu muita moral pro Renier na hora do gol. Abraçou, colocou, apontou pra ele. Esse cara aqui. Isso é muito legal. Aí vem a transformação que você falou. Aí o cara, vem a confiança, é o gol. Pode ser um parceiro. É o principal, é a referência do time, um cara que já é ídolo no time. Né? E vamos combinar, ambiente à parte. Abraça. E a diferença entre os times é brutal. Assim. É brutal. Não tem por que sofrer. Aliás, o Galo tem que abrir o olho, porque a diferença já era brutal contra o Bucaramanga. E na fase de grupos contra esse ano também. Exatamente. Sendo bem direto, o Atlético, como desempenho, não faz uma boa competição. Não fez uma boa fase de grupos. E não é que... Não fez um bom confronto com o Bucaramanga. E não fez um bom jogo hoje também. Eu achei até que teria usado bem menos titulares do que usou, porque usou times bem fortes até. O Hulk joga quase todas, inclusive na primeira fase. E voltando ao início do linha de passe, a sorte ou o azar, provavelmente se o time que nem o Palmeiras em torneio continental Libertadores pega um time que nem o Godoy Cruz, provavelmente atropelaria. Perfeito. Com essa a gente encerra o programa. Foi muito belo encerramento, hein? É isso aí, massa. Também separei para vocês um trecho do Sport Center da última hora, trazendo mais informações. E fica até o final, porque tem contratação. Galo contrata novo zagueiro. Vou trazer para vocês as informações no fim do vídeo. Fica até o final para conferir. Lili Nascimento acompanhou a partida na Arena MRV e traz os detalhes. Olá, amigos do Sport Center. Depois de sair atrás no placar, o Galo buscou a virada aqui na Arena MRV e vai com vantagem para o jogo da volta lá na Argentina contra o Godoy Cruz. O jogo foi de poucas chances para ambos os lados. O primeiro perigo de gol do Galo foi aos 17 minutos com Rony de cabeça. O goleiro Petroli defendeu. O Galo não conseguia ameaçar, assim como o Godoy. O goleiro Petroli defendeu. O Galo não conseguia ameaçar, assim como o Godoy Cruz foi efetivo. E após corte errado do Galo, Santino Andino dominou, invadiu a área e marcou de pé esquerdo. O Galo empatou nos acréscimos com Arana, mas o gol foi anulado por impedimento do Rony. Aos 17 do segundo tempo, o Hulk assustou os argentinos com essa cobrança de falta. E aos 21, Coelho deixou tudo igual depois do cruzamento do Arana na área. Aos 41 minutos, a virada. O estreante Renier deu assistência e Hulk não desperdiçou. Terminou 2-1, vitória do Galo. Vamos ouvir os personagens da partida. Bom, estou muito feliz, primeiramente com a vitória e a assistência também. Desde quando eu cheguei estava trabalhando forte para poder dar o meu melhor. E o que importa foi a vitória. Um jogo bastante complicado contra uma grande equipe e só foi o primeiro jogo, agora temos o segundo fora, vai ser bastante complicado e agora é trabalhar para jogar contra o Grêmio. Foi um gol importante para dar um ânimo a mais, né? A gente sabia que o primeiro tempo não foi bom nosso, mas no segundo tempo saímos com outra atitude, com outra cara e a gente conseguiu sair com a vantagem. Agora é focar nos próximos desafios e depois pensar no jogo da volta. Muito feliz pelo objetivo cumprido, que era a vitória. Queríamos que não tivesse sido tão sofrido, né? Mas futebol é isso, não tem jogo fácil. Muito competitivo, jogo de muita pegada. A gente teve que ir pro intervalo perdendo ali para o Cuca puxar a nossa orelha, né? De todo mundo, para que a gente melhorasse ali a nossa concentração, a nossa intensidade. Conseguimos igualar na vontade, que a equipe dele tem muita vontade na técnica. Eu acho que nosso time acaba sendo melhor e conseguimos chegar à virada ali. Estou muito próximo dos 500 gols, né? Fica aquele gostinho de chegar logo, aquela ansiedade, mas espero que não venha atrapalhar, venha a motivar cada vez mais. E agora é descansar e já pensar no jogo de domingo do Brasileiro. O próximo compromisso do Godoy Cruz é no domingo contra o River Plate pelo Campeonato Argentino. No mesmo dia, o Galo recebe o Grêmio aqui na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Cuca deve poupar a maioria dos titulares, de olho no jogo da volta lá na Argentina. Bom, tá aí os números também de Atlético Mineiro 2, Godoy Cruz.
O Atlético com mais posse de bola, aliás, em todos esses itens foi melhor do que o Godoy Cruz. 64% a 36%, 9 finalizações do Galo, 8 do Godoy Cruz, finalizações no alvo 4-2, grandes chances, 2 grandes chances para o Galo e 1 para o Godoy Cruz, ações na área rival 10-9 e passes completados 375 a 166. Bom, o Galo sai com uma vitória super importante, Elton, mas foi um sufoco. O Hulk falou, precisávamos entrar no intervalo com essa derrota para o professor puxar nossa orelha, para a gente voltar melhor no segundo tempo e conseguir essa vitória. É uma vitória importante e aí a Lili já adiantou. No Campeonato Brasileiro vai poupar os jogadores priorizando a Sul-Americana. Faz certo? Eu acho que lógico, olhando para o que o Atlético tem hoje de elenco, né? E a gente viu os jogadores que entraram, o Biel foi contratado recentemente, o Renier entra e dá uma assistência. Pensando no elenco que o Atlético tem, é possível poupar, não é, Marcela? Porque tem o Bernat, tem o Júnior Santos, tem o Caio Paulista, que pode também fazer lateral e ponta. Eu acho que o Atlético tem um elenco que muita gente vai questionar a profundidade, né? Mas é um elenco que dá para lidar com as duas competições agora, né? Porque é um time que tem uma terceira ainda para disputar, que é a Copa do Brasil. Mas pensando no confronto contra o Godoy Cruz, eu acho sim, né, que tem que pensar em chegar longe, porque ficou essa impressão, né? Primeira fase dos brasileiros na Sul-Americana, que não estavam ligando muito para a competição. O Atlético teve que passar pelos playoffs para chegar às oitavas de final e parece agora ter entendido a importância, né, da Sul-Americana para a temporada do atual vice-campeão da Libertadores, né, de um time que chegou ano passado a 2 finais de mata-mata. Então, foi importante, foi um primeiro tempo onde o Atlético sentiu dificuldades, e foi muito bem retratado aí pelos jogadores, né, e pelo Cuca. O gol do Andino, né, o Atlético deu muita liberdade para ele carregar para a perna esquerda e finalizar e fazer 1-0. No segundo tempo, o time melhorou muito a sua consistência. 2 mudanças feitas ali, 3 na verdade, né? Porque o Cuca colocou o Igor Gomes para fazer a função do Gabriel Menino. O time ganhou altura, ganhou um pouco mais de dinâmica na saída de bola. O Alexander no lugar do Scarpa. O time ficou com um trio de meias, né? E deu um pouco mais de liberdade até pro próprio Alan Franco, né, se aproximar um pouco mais. A liberdade que teve o Hulk de funcionar como um falso 9, essa movimentação fez muita diferença e o time conseguiu virar o jogo. A gente já viu o Atlético fazer muito isso, né, jogando em competições como Conmebol. Acaba levando uma boa vantagem para o jogo da volta, justamente porque alguns caras acabaram funcionando e chamando a responsabilidade. O primeiro deles, o maior artilheiro agora da Arena MRV, que é o Hulk, a gente vai ver inclusive aí os números dele nessa partida, ele ultrapassa, né, o Paulinho como o maior artilheiro da Arena MRV. A gente percebe, não é, Marcela, como ele é importante para essa equipe. Foi o primeiro em finalizações, primeiro em gols, né, obviamente, junto com o Coelho. Primeiro em finalizações no alvo, em grandes chances também criadas. Nos duelos, principalmente os duelos pelo chão, né, muitas divididas, tentando roubar a bola no campo de ataque. E os duelos ofensivos, porque é um cara que ajuda muito, né, nessa marcação na saída de bola adversária. A gente lembra como o Atlético fez o gol contra o Flamengo, né? Um gol importantíssimo no jogo de ida da Copa do Brasil. Então é esse Hulk, né, que acabou sendo importante, um cara mesmo veterano, sendo um cara fundamental para a construção do resultado. E o outro que estava fazendo falta e que volta a equipe e que mostra essa consistência é o Guilherme Arana, né? Que a gente também tem números dele, deu uma assistência no jogo, acabou sendo um cara importantíssimo pelo lado esquerdo para funcionar ali como um cara de criatividade, deu assistência em chances criadas, foi o primeiro também. O terceiro em finalizações, ou seja, no segundo tempo aparecendo também pelo lado esquerdo para finalizar, nessa dupla com o Coelho ali, que acabou fazendo dos gols. Ações com bola para um defensor, né, e principalmente para um cara que joga como praticamente um atacante numa segunda linha de meio de campo, foi o terceiro em ações progressivas, porque é o cara que também fazia o jogo vertical, e ações na área rival, um lateral aparecendo 2 vezes, né, dentro da área, e foi o primeiro, inclusive, mais do que o Rony, mais do que o Hulk. Ou seja, Marcela, passa pela experiência desses 2 jogadores um Atlético
consistente, um Atlético equilibrado, um Atlético que pode pensar em 3 competições. É verdade, e é um Atlético que começa, então, se classificou na Copa do Brasil, começa a vencer em Campeonato Brasileiro. Se classifica em Sul-Americana, deixa toda aquela crise para trás, né, Elton? Porque, podemos lembrar aqui, foi um Galo que há 20 dias estava num momento muito complicado, com os jogadores protestando, com os salários atrasados. E depois disso, os salários foram colocados em dia e aí os jogadores começam a apresentar o melhor futebol também em campo. Deixando isso para trás, as coisas começam a melhorar para o Cuca também. Venceu o Bragantino, que era importante vencer no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Flamengo em casa, mas... enfim, é um jogo de 180 minutos, né? Mas acabou vencendo nos pênaltis. Ficou aquela impressão do empate contra o Vasco, né? Acho que pensando até nesse jogo contra o Godoy Cruz, e aí fica essa impressão, será que o Galo vai lidar com 3 competições com consistência? Eu acho super possível. A entrada do Renier trouxe essa esperança, né? O cara não sentiu o jogo. Um passe de peito para o Hulk marcar o gol. Então o Atlético pode lidar bem com isso. E olhando para frente, não é, Marcela? Porque tem esse confronto, tem esses confrontos de Brasileiro e de Libertadores. A Copa do Brasil é contra o Cruzeiro. É um clássico mineiro, né, nas quartas de final. Então, claro que pensar também nos mata-matas é importante para o Atlético, não só para conquistar títulos. Ano passado chegou a 2 finais, como eu disse. Mas o próximo adversário, na Copa do Brasil, é o maior vencedor dessa competição e o seu maior rival, o que traz uma motivação muito grande, né, para o time nesse momento da temporada. Pois é, e que ainda está demonstrando o melhor futebol também até aqui na temporada. Massa Atleticana, deixa eu trazer para vocês mais notícias e notícias boas do nosso galão. Perto de reforçar o Atlético, Juan Tresoldi chega a BH para passar por exames. Zagueiro de 26 anos, que pertence ao Sassuolo da Itália, pode ser o 4º contratado pelo Galo ainda nessa janela de transferências. Então, tem a imagem dele aqui, ó. Chegou no aeroporto de Confins, né? Então, nessa noite, né, do dia 14 aí, onde o Galo ganhou do Godoy Cruz por 2-1 de virada, o Atlético trabalha para anunciar a contratação do zagueiro Juan Tresoldi do Sassuolo da Itália. O jogador de 26 anos desembarcou no fim da noite desta quinta-feira no aeroporto internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi recebido por um funcionário do Galo. Então já tá na cara e mais do que já tava, né? Tresoldi vai passar por exames e assinar com o Atlético. Os moldes da negociação ainda não foram revelados pelas partes. O zagueiro surge como alternativa para a provável saída de Rabelo, né, que também já está de partida do Galo. Revelado pelo Grêmio, Tresoldi se transferiu para o futebol italiano em 2021, por lá 63 partidas em 3 temporadas. Até junho do ano passado, o defensor estava defendendo aí o São Paulo. Então é isso, né, Massa? Já trouxe para vocês aqui falando que se o Galo precisar dele para a Copa do Brasil, não vai poder atuar porque já jogou pelo São Paulo esse ano. Então tem essa regra que proíbe aí o jogador de atuar pelo campeonato, pela Copa do Brasil pelo Galo. Então é uma aposta, é um jogador aí que teve uma lesão séria e que, né, tem potencial para ajudar o nosso Galo. Vamos ver aí, vamos confiar que a diretoria esteja fazendo um bom negócio, né? É isso aí, Massa, boas notícias para o nosso Galão, boa vitória para a gente chegar aí bem animado para pegar o Grêmio, que o Galo deve montar um time mesclado aí para enfrentar o Grêmio dentro de casa no domingo. Já vai comentando aqui o que você achou das notícias do nosso Galo, se você gostou desse corte, convido você a compartilhar para mais atleticanos nos seus grupos de WhatsApp e para os seus amigos. Muito obrigado, Massa. Deixa aquele likezão antes de sair do vídeo. Se inscreva se ainda não se inscreveu. Forte abraço, eu vou ficando por aqui. Dale, Galão da Massa!